Uma partícula parte do repouso e atinge a velocidade escalar de 108 km/h em um intervalo de tempo de 15 segundos. A aceleração escalar média no intervalo de tempo considerado em metros por segundo ao quadrado é... Bem, vamos lá. Qual foi a variação da velocidade escalar da partícula? Ela partiu do repouso, velocidade zero, e atingiu 108 km/h. Portanto, a variação da velocidade escalar, 108 menos zero, 108 km/h. O intervalo de tempo em que ocorreu essa variação, de acordo com o texto, é de 15 segundos. Ora, a aceleração escalar média é, por definição, a variação da velocidade escalar pelo intervalo de tempo em que ocorreu essa variação. Então, nós temos uma variação de 108 km/h em um intervalo de tempo de 15 segundos. No entanto, deseja-se calcular a aceleração escalar média em metros por segundo, ou, se você preferir, metro por segundo ao quadrado. Daí a necessidade de se converter a unidade de variação de velocidade escalar de km/h para metros por segundo. Como faremos isso? Basta lembrar que para transformar km/h para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6 é o valor em metros por segundo de 108 km/h. 108 dividido por 3,6, 30. Então, será 30 dividido por 15 metros por segundo ao quadrado. Ora, 30 dividido por 15, 2 metros por segundo ao quadrado. Alternativa certa, B de bola. Uma partícula possui velocidade escalar igual a 72 km/h e freia até atingir a velocidade escalar de 36 km/h, em um intervalo de tempo de 5 segundos. A aceleração escalar média no intervalo de tempo considerado em metros por segundo ao quadrado é... Bem, vamos lá. Variação da velocidade escalar da partícula. Velocidade escalar final, 36, menos velocidade escalar inicial, 72, ou seja, a velocidade variou de 72 para 36. Essa diferença é igual a menos 36 km/h. O intervalo de tempo em que ocorreu essa variação da velocidade escalar é 5 segundos. Logo, a variação escalar média, ΔV sobre ΔT. Então, menos 36 km/h dividido por 5 segundos. No entanto, novamente, quer-se a aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado. Então, devemos converter. Como faremos isso? Dividimos o valor em km/h por 3,6. Então, o valor equivalente a menos 36 km/h em metros por segundo é menos 36 dividido por 3,6. Ora, se menos 36 dividido por 3,6 é menos 10. Então, a aceleração escalar média será menos 10 dividido por 5, ou seja, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Alternativa certa, C. O gráfico abaixo representa a velocidade escalar de um automóvel em função do tempo. Qual é a aceleração escalar do automóvel em metros por segundo ao quadrado? Bem, lembre-se, quando a velocidade escalar variar linearmente com o passar do tempo, ou seja, a velocidade em função do tempo é de primeiro grau, e quando isso acontece chamamos o movimento de uniformemente variado, há uma coincidência. A aceleração escalar é constante e igual à aceleração escalar média, no intervalo de tempo considerado. Então vamos lá. A aceleração escalar média, alteração da velocidade escalar, dividido pelo intervalo de tempo em que ocorre essa alteração. Como nesse caso a aceleração escalar média é igual à aceleração escalar instantânea, então temos que a aceleração escalar instantânea, ΔV sobre ΔT. Vamos pegar dados do gráfico. Por exemplo, para a abscissa tempo igual a zero, o gráfico indica a velocidade escalar igual a 30. Para a abscissa tempo igual a 3, o gráfico indica a velocidade escalar igual a 90 metros por segundo. Ora, então a aceleração escalar será 90 menos 30, 60. 3 menos 0, 3. Então a aceleração escalar será de 60 por 3, 20 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, apenas no movimento uniformemente variado
A aceleração escalar instantânea, que é constante, coincide com a aceleração escalar média no intervalo de tempo considerado. Novamente, o gráfico abaixo representa a velocidade escalar de um automóvel em função do tempo. Qual é a aceleração escalar em metros por segundo ao quadrado? Bem, observe que a velocidade escalar em função do tempo é uma função de primeiro grau, ou seja, a velocidade varia linearmente com o tempo. Ou seja, o movimento é uniformemente variado. Nessa situação, a aceleração escalar, que é constante, coincide com a aceleração escalar média no intervalo de tempo considerado. Então, a aceleração escalar média, a alteração da velocidade escalar pelo intervalo de tempo em que ocorreu tal alteração. Como trata-se de um movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante, igual a ΔV sobre ΔT. Agora, observemos o gráfico. Quando o instante é zero, a velocidade escalar indicada no gráfico é 45. E quando o instante é 9 segundos, a velocidade escalar indicada no gráfico é zero. Então, a aceleração escalar será 0 menos 45, menos 45. 9 menos 0, 9. A aceleração escalar, então, será menos 45 dividido por 9, ou seja, menos 5 metros por segundo ao quadrado. A equação horária dos espaços para o movimento de um ponto material é dada por S igual a 1t ao cubo menos 2t ao quadrado mais 10 no sistema internacional. Questão A. Calcule a aceleração escalar média entre os instantes t igual a 0 e t igual a 2. Para se calcular a aceleração escalar média, é necessário que conheçamos a velocidade escalar no instante t2 e no instante t1. E como faremos para determinar a velocidade escalar nesses instantes? Bem, vamos utilizar a regra da derivada. Se temos a equação horária dos espaços e aplicamos a regra da derivada, obtemos a função horária da velocidade escalar. Vamos lembrar? Derivada da função horária dos espaços, função horária da velocidade escalar. Derivada de 1t ao cubo, 3 vezes 1 vezes t elevado a 3 menos 1. Derivada de menos 2t ao quadrado, 2 vezes menos 2 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada do termo independente 10, 0 vezes 10 vezes t elevado a 0 menos 1. Ou seja, temos a equação 3t ao quadrado menos 4t. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2, expoente. 2 vezes menos 2, 4. 2 menos 1, expoente 1. E 0 vezes qualquer coisa, 0. Agora, vamos calcular as velocidades escalares nos dois instantes, para que aí sim possamos calcular a aceleração escalar média. Então, vamos lá? Utilizando a equação que obtivemos, temos que, no instante t igual a 0, vamos calcular a velocidade escalar v1. Ora, 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes menos 4, 0. 0 menos 0, 0. Então, a velocidade escalar nesse instante é 0. Velocidade escalar no instante t2. Basta substituir t igual a 2 na expressão da velocidade. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 4 vezes 2, que é 8. Ora, 12 menos 8, 4 metros por segundo. Agora vamos calcular a aceleração escalar média entre esses dois instantes. A aceleração escalar média, a alteração da velocidade escalar pelo intervalo de tempo que houve essa alteração. Então, velocidade escalar final 4 menos 0, no intervalo de tempo de 2 menos 0. A aceleração escalar média, então, será 4 dividido por 2, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Na questão B, queremos calcular a aceleração escalar nos instantes t igual a 0 e t igual a 2. Ou seja, queremos calcular a aceleração escalar instantânea. Bem, para isso precisamos da função horária da aceleração escalar. E ela pode ser obtida derivando-se a equação da velocidade utilizada no item anterior.
Bem, sabemos que a velocidade escalar é igual a 3t ao quadrado menos 4t. A derivada da velocidade em relação ao tempo será a aceleração escalar. Derivada de 3t ao quadrado. 2 vezes 3 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada de menos 4t. 1 vezes menos 4 vezes t elevado a 1 menos 1. Então teremos 2 vezes 3, 6. Expoente 2 menos 1, 1. 1 vezes menos 4, menos 4. 1 menos 1 de expoente 0 e qualquer termo elevado a 0 é 1. Então, a derivada de v igual a 3t ao quadrado menos 4t é γ igual a 6t menos 4. Agora vamos calcular a aceleração escalar em cada instante. Então, no instante t igual a 0, basta substituir. T igual a 0. 6 vezes 0, 0. 0 menos 4, menos 4 metros por segundo ao quadrado. No instante t igual a 2, basta substituir t igual a 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 4, 8 metros por segundo ao quadrado. A equação horária dos espaços para o movimento de um ponto material é dada por S igual a 1t ao quadrado menos 5t ao cubo, sistema internacional. Calcule a aceleração escalar média entre os instantes t1 igual a 1 segundo e t2 igual a 3 segundos. Bem, primeiro passo, vamos determinar a função horária da velocidade escalar, pela regra da derivada. Derivada de 1t ao quadrado menos 5t ao cubo gerará a função da velocidade 2 vezes 1 vezes t elevado a 2 menos 1, 3 vezes menos 5 vezes t elevado a 3 menos 1. Então vamos encontrar a seguinte equação da velocidade: v igual a 2t menos 15t ao quadrado. Agora, vamos calcular as velocidades escalares nos instantes t igual a 1 e t igual a 3. Basta substituir. Para t igual a 1, temos v igual a 2 vezes 1 menos 15 vezes 1 ao quadrado. 2 menos 15, menos 13 metros por segundo. Para t igual a 3, temos 2 vezes 3, 6, menos 15 vezes 9, menos 135. 9 menos 135, menos 129. Ok. Agora vamos calcular a aceleração escalar média. Aceleração escalar média ΔV sobre ΔT. Então teremos menos 129 menos 13 dividido por 3 menos 1, que é o intervalo de tempo. Vamos encontrar menos 116 dividido por 2. Logo, a aceleração escalar média, menos 58 metros por segundo ao quadrado. Questão B. Calcule a aceleração escalar nos instantes t igual a 1 segundo e t igual a 3 segundos. Bem, para determinar a aceleração escalar instantânea, precisamos da função horária da aceleração escalar. Ela é obtida a partir da derivada da equação da velocidade. Vamos derivar então a equação da velocidade? Derivada de v, equação da aceleração escalar. Derivada de 2t, 1 vezes 2 vezes t elevado a 1 menos 1. Derivada de menos 15t ao quadrado, 2 vezes menos 15 vezes t elevado a 2 menos 1. Então encontramos a aceleração escalar como sendo 2 menos 30t. Bem, agora vamos calcular a aceleração escalar para t igual a 1 e t igual a 3. Para t igual a 1, basta substituir. Temos 30 vezes 1, 30. 20 menos 30, menos 28 metros por segundo ao quadrado. Para t igual a 3, temos 30 vezes 3, 90. 2 menos 90, menos 88 metros por segundo ao quadrado. Um móvel se desloca em trajetória retilínea com a equação horária dos espaços dada por S igual a 1t ao cubo menos 12t mais 10, válida para t maior ou igual a 0 no sistema internacional. A pergunta A é: em que instante, chamado TP, o móvel para? Bem, queremos saber o instante que a velocidade escalar vale 0. Para isso,
precisamos encontrar a função horária da velocidade escalar, que é obtida pela derivada da função horária dos espaços. Então vamos lá? Derivada de espaço, v de velocidade escalar. Derivada de 1t ao cubo, 3 vezes 1 vezes t elevado a 3 menos 1. Derivada de menos 12t, 1 vezes menos 12 vezes t elevado a 1 menos 1. Derivada do termo independente 10, 0 vezes mais 10 vezes t elevado a 0 menos 1. Então temos a seguinte equação. Derivada de 1t ao cubo, 3t ao quadrado. Derivada de menos 12t, menos 12. Derivada de 10, 0. Agora, vamos impor que, em algum instante chamado tp, a velocidade escalar vale 0. O móvel para. Substituindo, 0 é igual a 3tp ao quadrado menos 12. Isole, 3tp ao quadrado é igual a 120. Então, tp ao quadrado é igual a 12 dividido por 3, 4. Então, tp é a raiz quadrada de 4, que é 2 segundos. Ou seja, 2 segundos após o disparo do relógio, o corpo para. Na questão B, queremos determinar qual é a aceleração escalar da partícula nesse instante. Cuidado! Devemos então calcular a aceleração escalar no instante 2 segundos. Para isso, devemos lembrar que, se derivarmos a função horária da velocidade escalar, encontraremos a função horária da aceleração escalar. Derivada de 3t ao quadrado, 2 vezes 3 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada do termo independente menos 12, 0 vezes menos 12 vezes t elevado a 0 menos 1. Horas. Derivada de 3t ao quadrado, então, será 6t. Derivada de menos 12, 0. Então, no instante em que a partícula para, nós temos que a aceleração escalar vai ser 6 vezes t, o t vale 2. 6 vezes 2, 12. Então, a aceleração escalar no instante que ela para é de 12 metros por segundo ao quadrado. Novamente, temos uma questão muito querida entre os alunos. O móvel se desloca em trajetória retilínea com a equação horária dos espaços dada por S igual a 2t ao quadrado menos 10t mais 15, válida para t maior ou igual a 0 no sistema internacional. Novamente, em que instante o móvel para? Então, devemos determinar o instante que a velocidade escalar vale 0. Este instante deve ser determinado a partir da equação da velocidade escalar, que vamos obter mediante a derivada da função horária dos espaços. Aí está. Derivada de 2t ao quadrado, 4t. Derivada de menos 10t, menos 10. Derivada de 15, 0. Então, o instante tp em que a velocidade escalar torna-se 0, em que o móvel para, será. Imponho na equação da velocidade v igual a 0 e vamos calcular o instante em que isso ocorre. Então temos 4t igual a 10. Portanto, t igual a 10,4, ou seja, 2,5 segundos. 2,5 segundos após o disparo do relógio. Questão B. Qual a aceleração escalar nesse instante? Bem, basta derivar a função horária dos espaços para encontrar a aceleração escalar. Então, a derivada da velocidade em função do tempo me gerará a aceleração escalar, que esta, por sua vez, foi obtida pela derivada da função horária dos espaços. Derivada de 4t menos 10 será 4. Então, em qualquer instante, a aceleração escalar será igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Trata-se de um movimento uniformemente variado. Então, no instante 2,5, a aceleração escalar também será 4 metros por segundo ao quadrado.